Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é Mirlene, sou professora psicopedagoga, no momento estou atuando com vocês aqui no município de Areias. Estou passando essa manhã para ter uma palavrinha com as mamães, os adolescentes, né? Como é que estão aí nessa fase de confinamento? Estamos todos em casa. Infelizmente não podemos, né, tá junto aí na escola nesse momento, mas vamos fazer nossa parte, né? Vamos orar para passar logo essa fase e estarmos juntos novamente, né? Eu tô passando aqui para deixar para vocês uma palavrinha, algumas dicas, deixar aberto, né, a estar à disponibilidade de vocês, caso precisem de alguma coisa nesse momento, né? Nós da secretaria, das escolas, os professores, coordenadores, né? Estamos nos desdobrando aí, né? Os professores têm se empenhado muito em estar atendendo os alunos, né? Tanto pela via internet, como entregando as atividades na zona rural pessoalmente. E eu tô aqui essa manhã para estar conversando principalmente com os adolescentes, né? Essa fase não é fácil, e nós sabemos que vocês estão aí entrando naquela fase onde a gente se desprende, né, da família e começa a buscar o foco nos grupos, buscar a nossa origem no meio do nosso grupo, né? Nos criarmos, na verdade, como pessoas no meio do grupo. Então, a gente nessa fase é normal se distanciar um pouco da família, né? Os pais precisam entender isso também, né? Que às vezes acha que o jovem tá muito fechado, prefere conversar com os amigos, mas é natural, né? Nessa fase, a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente sabe que todos nós vamos passar por essa fase, né? De tentar se identificar através de um grupo. Por isso a importância dos pais prepararem aí a educação infantil, a fase da infância, bem preparado, né? Para quando eles começarem a buscar esse conhecimento lá nos grupos, no mundo lá fora, né? Para eles não se sentirem perdidos, eles terem uma referência familiar boa. Então isso é importante. Educação infantil, a infância, a estrutura familiar, né? Que é o que depois vai ajudar esses adolescentes aí terem uma referência, né? De levar, em vez de pegar somente a referência lá fora dos grupos, né? Eles terem uma referência boa para passar também, né? Para a comunidade, para a sociedade. E assim vai se formando a sociedade, né? Então eu quero deixar isso para vocês. Não tem, eu imagino que não tem sido uma fase muito fácil, principalmente para vocês adolescentes, né? Porque além dessa busca com o grupo, dessa falta que vocês estão sentindo dos amigos, de conversar com alguém da mesma idade que vocês, né? Além disso, vocês estão passando pela fase hormonal, né? A gente fala em adolescência, pensa assim em hormônio, mudança física, né? Em mudança de humor, que também é natural dessa fase, né? Os hormônios acabam que quando em ligação com o cérebro traz essa mudança de humor, essa ao mesmo tempo que você tá alegre, tá, daqui a pouco você já quer ficar sozinho, já quer correr pro seu quarto, né? Isso acontece até com nós adultos também, né? Então é pra gente conversar com os pais mesmo e vocês adolescentes para passar por essa fase de uma forma mais buscar mais tranquilidade, mais aceitação, né? Mais comunicação, já que os adolescentes eles não estão podendo ter essa comunicação, esse diálogo com os amigos que é da mesma idade, né? E aí lá eles encontram talvez mais compreensão, né? Então os pais precisam, nesse momento, compreenderem mais isso, que são formas de transformação, né? São momentos de grandes transformações físicas, psíquicas, emocionais, né? Então é para a gente conversar a respeito disso, de ter mais compreensão, né? E os jovens entenderem também que eles não passaram já para a fase adulta, eles ainda precisam dos seus pais, eles ainda precisam ter essa dependência do diálogo família, né? Buscar ainda esse diálogo como referência, porque além dos pais serem mais experientes, além do amor, né? Que eu acho que o amor da família é insuperável, né? O amor de mãe, por mais que às vezes a gente acha que há contenda, há desentendimento, a gente acha que às vezes não tem um sentimento, mas tem sim. Às vezes a gente, como ser humano, a gente não sabe demonstrar, né? Então
começar a focar nisso, entender mais, né, o que que o jovem está pensando, entender por que que a sua mãe está agindo de certa forma, qual a preocupação dela com a sua vida, né? Neste momento é momento de a gente cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa família, aproveitar as circunstâncias e viver coisas que talvez se nós estivéssemos no dia a dia natural do trabalho, da escola, nós não estaríamos vivendo dentro de casa, né? Então vamos aproveitar esse momento. Além do jovem estar passando por essa transformação hormonal, né? Para os homens aí, mudança de voz, a barba que está crescendo, o corpo se desenvolvendo muito rápido, às vezes ele cresce demais, fala, nossa, você esticou, né? Você tá alto, tá magro, ou tá gordinho, desenvolveu muito. E aí, para as meninas, o seio que cresce, né? São mudanças rápidas, repentinas, e que muitas das vezes falta aceitação nossa, né? Por nós mesmos. Ah, mas eu não queria ser assim, eu queria ter o corpo de outro jeito, o cabelo de outro jeito, né? Mas aí nós temos que entender, olhar para nossa família, olhar para as nossas características, né? O que a gente puder ir adequando, eu quero mudar meu cabelo, eu quero mudar meu estilo de roupa, né? Conversar com a mãe, mostrar para ela por que você acha interessante, que você achou legal, né? Os pais aí, ter esse diálogo, né? E além disso também a gente está passando por, o que que acontece? A gente está na fase a nossa moral, ela começa a se desenvolver para autonomia. Então aquela criancinha que estava submissa ali com os pais, de repente ela já não, ela começa a se desprender, como eu disse no começo, e buscar o seu foco na sociedade, criar certa autonomia sobre si, a partir dos 9 anos, 8, 9 anos, né? Então ela não tem só aquela regra como, por isso que às vezes há esse contrito, né? Porque o jovem ele começa a desenvolver esse pensamento abstrato, de imaginar, de dar ideias, de buscar ideias diferentes para a solução de problemas, né? Então essa é a formação da moral, que a gente começa a transformar isso, a ter os nossos conceitos, os nossos pensamentos, tá? Mas, além disso, a gente sabe também que o cérebro, né, estrutura física, desenvolvimento neurológico, ele caminha devagar, né? Conforme você vai dando informações, ele vai ali tendo a plasticidade de desenvolver a sabedoria, a aprendizagem através dos seus sentidos, do que você está buscando do mundo e acrescentando para o seu conhecimento. Tá? E essa parte da frente do cérebro, até os nossos 20, 25 anos, ela ainda não está totalmente desenvolvida. Então, o que acontece? Ela é responsável pela parte da sua que vai te ajudar a parar, pensar e solucionar problemas, a inibir alguns comportamentos desapropriados em alguns momentos, né? Ele vai te ajudar a pensar se é o momento exato de falar alguma coisa, ou se por respeito, pela moral, né? Você precisa inibir aquele pensamento naquele momento, aquela atitude sua, se controlar, né? Para você conseguir viver no meio social. Então, olha só, no adolescente isso não está totalmente desenvolvido. Né? Ele precisa de um tempo ainda para desenvolver. Então, vocês precisam ainda desse apoio familiar, desse apoio dos pais, dos avós, dos seus cuidadores, de uma pessoa de confiança, para dialogar. Porque muitas das vezes você vai tomar uma atitude e você age por impulso. Quando que não aconteceu isso na nossa vida, né? Principalmente nessa fase. Porque você está começando a adquirir autonomia. Agora eu posso resolver, agora eu já tenho ideias, eu já quero que seja do meu jeito, né? Mas aí você também não está totalmente maduro. E aí é onde acontece muita coisa que você não busca ajuda familiar, não busca um conselho, né, um apoio, o que você acha, e aí você age por impulso, você age por emoção. E lá na frente se arrepende. Então, olha quanta coisa está em desenvolvimento nessa fase, tá? É isso que eu quero deixar para vocês essa manhã, a respeito dessa junção de vocês com a família, né? A fase da adolescência, a gente não pode pensar assim, agora ele já é um adulto, agora deixa ele. Ou eu pensar assim, minha mãe quer se meter em tudo na minha vida, tudo que eu quero resolver, ela quer falar, ela quer dar palpite. É porque você ainda precisa dela, além da experiência, né, de vida que os pais, os cuidadores têm, eles ainda têm essa parte mesmo de desenvolvimento do cérebro mesmo, né? Então, olha que interessante a gente conhecer isso para a gente saber por que a gente ainda precisa de um apoio de um adulto, de um apoio da professora, de um apoio dos meus pais, tá? E eu quero continuar falando a respeito disso para vocês. Eu tenho gravado esses vídeos, eu tô tentando fazer por etapas e depois conseguir editar,
tá bom? Então a gente para falando nisso, a respeito dessa importância da colaboração, família adolescente, né? Vocês até chegarem na fase adulta, muita coisa desenvolvendo, muitos pensamentos, muitos desejos, muitas vontades, mas o importante é vocês terem sempre como apoio o familiar de vocês, tá? Um adulto de apoio, de confiança, que vocês possam confiar. Então tá bom. Então eu disse que os adolescentes estão passando pela fase de transformação física, hormonal, cerebral, né? O cérebro está em desenvolvimento, então a importância de estarmos juntos, pais e filhos, né? Cuidadores e filhos. Adolescente, deem espaço para os seus pais te ouvirem, permitam que eles te ouçam, não tenham vergonha de se abrir com eles, como vocês se abririam com um amigo, né? A gente pensa, mas é tão diferente eu falar com uma amiga e falar com a minha mãe. É verdade, é diferente. Mas vamos buscar se aproximar mais, né? Então, vamos falar a respeito da aprendizagem, né? Da matéria que está sendo mandada aí pelos professores, né? A diferença da rotina da escola e da casa, que nós sabemos que não vai ser igual mesmo, né? O nosso horário escolar, a gente cumpriu o mesmo horário em casa, porém nós não podemos deixar de aprender, de colocar esse cérebro para funcionar, né? Então, buscar o quê? Criar uma rotina diária em casa, né? Os pais que são mais próximos aí, junto com seus filhos, criar uma rotina, né? Um horário exato para estudar, tentar cumprir isso todos os dias, né? Sem quebrar essa rotina, por quê? Para o seu cérebro começar também a se adequar, né? Ele funciona através de rotina. Então você vai conseguindo se organizar melhor, criar um ambiente apropriado para o estudo, não tem como estudar na frente da televisão, né? Não tem como estudar perto de sons. Então, assim, se você tiver um cantinho apropriado, seja na sua cozinha, ou seja, né, num quarto mesmo, mas você arrumar um cantinho apropriado onde você tenha postura ao sentar, né, você consiga se concentrar mais, sem ter muita coisa para te dispersar, para chamar sua atenção, né? A gente aprende também que tem um psicólogo que nós, professores, se a gente for buscar se aprofundar, até essa teoria dele está sendo bem aplicada agora nas escolas, que ele fala a respeito das múltiplas aprendizagens. O que é isso? Através também, né, da neurociência, é comprovado que o nosso cérebro ele tem várias áreas. Cada área é responsável por uma área do conhecimento, da aprendizagem, né? Então tem a parte que é responsável ali pela parte de arte, de desenvolvimento mais motor, né? Tem a parte que trabalha mais as exatas, que é a matemática. Tem a parte da oralidade, né, da leitura e da escrita. E essas áreas todas em conexão, né, através dos neurônios, elas ir recebendo através dos nossos sentidos, né, que a gente aprende lá no comecinho da escola, lá nos primeiros anos, né, a gente aprende os sentidos. Então, eles que mandam essa conexão para o nosso cérebro vai processar aquela conexão e vai devolver para o nosso corpo, para os sentidos também, colocar em prática de uma forma motora. Então, tudo isso está envolvido com a aprendizagem, né? E as múltiplas aprendizagens vêm nos explicar que cada um aprende de uma forma, né? E que cada um tem preferências e habilidades desenvolvidas para alguma área, né? Então, às vezes, os pais ficam preocupados, meu filho só tira vermelho de matemática, o filho do vizinho é ótimo e só apresenta nota boa. Meu filho só tira vermelho de português e o filho do vizinho só apresenta nota boa. Mas aí vamos procurar saber então, e vocês mesmos, adolescentes, podem se conhecer, né, buscar entender qual a área que você tem mais facilidade, qual a área que você gosta mais para desenvolver. E aí muitos conflitos já vão começar a ser quebrados aí, né, nesse entendimento, família e adolescente. Por quê? Porque às vezes você não vai muito bem em matemática, mas você é ótimo em ciências. Você demonstra uma aptidão melhor, você adquire conhecimento melhor naquela área porque você se encontra ali, você gosta daquela matéria. Ou então em música, né? Ou então em artes mesmo, né? Em artes plásticas, né? Então, não deixando de estudar as outras áreas, então eu vou deixar a matemática do lado porque eu vou me interessar agora só pelas ciências. Não!
Nós estamos numa fase ainda que vocês sabem que vocês futuramente vocês buscarão uma profissão, né? Muitos hoje, se a gente perguntar, ainda não sabem, e é um direito seus não saberem, né? Mas assim, você começar a ver a área que você se interessa e focar naquilo ali. Então tem que estudar matemática, tem que estudar o português, porque até se você for prestar um Enem, for prestar um vestibular, na prova não vai cair só da sua área. Mesmo sendo uma área específica, né, uma prova específica, você vai ter que acertar outras áreas. Foi como eu fui fazer minha prova. Eu fiz para a área da psicopedagogia, né? Teve questões voltadas mais para minha área, né? Porém, eu tive que fazer o português, tive que fazer a matemática, então é importante para nós, né? Esse conhecimento global de todas as disciplinas. Porém, você também precisa focar no que você gosta mais, porque através desse interesse seu, você vai ver que você já vai querer se aprofundar mais e os pais compreenderem isso. Né, que nem sempre todos os alunos vão ser igual, porque um tira 10 em matemática, o outro também tem que tirar. E aí já tira um peso, um fardo do nosso pensamento, das nossas costas, né? De que eu tenho que ser igual, de que eu tenho que agir igual. E isso faz muito mal pra gente. Então conheça a sua área. Qual área você tem preferência? Qual área você gosta mais? E os pais compreenderem isso. Muitas das vezes também os pais querem impor uma profissão pro filho, os pais ficam desesperados, o que vai ser dele amanhã, né? Mas procura entender o que ele gosta, onde que ele pode se aprofundar mais, né? Porque existem hoje em dia muitas profissões e às vezes a gente nem conhece. E às vezes o adolescente que tá ali na rua passou a conhecer, a ter interesse por certas profissões e os pais não procuram saber, mas por que você quer essa área? O que você precisa estudar? O que precisa saber? Então tem isso também, tá? A respeito das atividades que os professores têm mandado, não deixar de concluir, não deixar de fazer. Infelizmente, tem alguns pais que não sabem e não são obrigados a saber. Eles não vão entender, principalmente Fundamental 2, a matéria, né? Não vão lembrar, infelizmente, muitos não concluíram os estudos. Então, se esses pais não conseguem te ajudar, então você registra as suas dúvidas, você anota, muitas pessoas estão em contato com os professores em grupos de WhatsApp, né? Vocês adolescentes, normalmente, assim, eu acredito que a maioria já tem um celular. E quem não tem, não precisa, vou ficar para trás, porque registra, faz um caderno de anotação. Quando tiver a oportunidade de falar com o professor, seja numa troca de atividade, né? Se aí vai na zona rural, não chega a internet, mas a diretora tem ido aí, o coordenador tem ido aí, registra as dúvidas, quando o professor chegar, o diretor chegar, você tira essas dúvidas, pede material em cima daquilo, porque você tá com interesse, né? Outra coisa também, a gente fala, Marlene, mas o que pode me ajudar a me concentrar mais? Eu tô muito desanimado, não tô querendo fazer atividade, não quero aprender, né? Então, assim, como eu falei no começo, muita coisa tá em mudança, né, nessa situação, ainda mais o que aconteceu agora com a pandemia, que mudou muito a nossa rotina. Então, essa organização de rotina, né, o sono é muito importante, a alimentação é muito importante. Lembra que eu falei dessa transformação, desse desenvolvimento do cérebro? Então, assim, a inteligência, a aprendizagem depende de muitos fatores físicos nossos, do nosso corpo. Tá? Nós temos aí, nós sabemos que tem neurotransmissores. O que é isso? São esses responsáveis por fazer essas ligações na área do cérebro que eu falei para vocês. Realmente eles transmitem informações e que eles são importantíssimos, tanto para o nosso humor, tanto para a nossa aprendizagem, tá? Tanto para dar esse ânimo para você viver o seu dia a dia. E que muitas das vezes a gente acaba assim, destruindo não criando e destruindo certos neurotransmissores, por quê? Por causa de alimentação, de uma rotina inadequada, tá? Então a gente tem aí a dopamina, a serotonina, que até os estudiosos nos falam que são os neurotransmissores da alegria e da felicidade. Por quê? Porque quando eles estão em conformidade, né, não muito e não pouco em quantidade no nosso cérebro, eles são responsáveis por isso, para te dar o ânimo, para te dar alegria, né, para te dar a saúde em si, tanto física como mental. Então, como que você adquire isso? Mas como que a gente adquire isso, Mirlene? Através de uma boa alimentação, através de atividade física, através de... Hoje em dia os psicólogos têm orientado muito quanto à meditação, tá? A respiração, né? 4 vezes, 8 segundos,
né? Se vocês pesquisarem, vocês vê mais isso. Então, tudo isso influencia na aprendizagem de vocês, na vontade para estudar, concentração, atenção, tá? Então, tudo isso tem ligação com cérebro e corpo e alimentação, tá? Uma boa alimentação, horário de dormir, horário para acordar, continuar aquela rotina, né? Uma rotina adequada para o corpo físico. Então, isso é muito importante. E aí nós vamos falar também a respeito de outras coisas, além da matéria diária que os professores têm mandado, né? E que nós não podemos deixar de fazer. Nós vamos adequar outras coisas também à nossa rotina para preencher esse tempo, para sairmos um pouco, né, desse eletrônico. Às vezes nós ficamos muito no eletrônico, na televisão, e nós precisamos saber o que isso está acrescentando na nossa vida, ok? Então, a importância da gente saber a respeito da aprendizagem, como que eu posso melhorar a minha aprendizagem, são características assim do nosso dia a dia. Por exemplo, noite de sono, alimentação, uma boa alimentação, tudo coisas que nós já sabemos, né? E isso a gente só não sabe que isso tem ligação direta ao quê? Com o nosso cérebro, né? Com o nosso desenvolvimento. Então, por isso que afeta a aprendizagem. Então, você fala assim, se eu comer bem, se eu me alimentar bem, desenvolve mais a minha aprendizagem? Melhora a sua atenção, melhora o seu ânimo, a sua vontade física, e automaticamente uma coisa vai puxar a outra e vai sim melhorar a sua aprendizagem. Muitas das vezes a gente pega uma criança e acha que aquela criança tem algum transtorno porque ela está com dificuldade, e aí nós temos que estudar tudo isso, que nem sempre vai ser uma dificuldade por causa de transtorno. Às vezes é uma alimentação, falta de sono, falta de dormir, aí ele não presta atenção, ele não consegue se concentrar. Tá? Pode ser emocional também, tem a ver muito com o emocional, mudança mudança na vida, alguma coisa que aconteceu. Então, são várias áreas que vão afetar o desenvolvimento da aprendizagem, e isso vale para todos nós, tá? Então, a gente fala numa boa noite de sono. Os estudiosos hoje apresentam para a gente pesquisas, estudos em cima do nosso cérebro, que chega à noite, por exemplo, por volta das 8 horas, ele começa a produzir a melatonina, tá? Que ela é o quê? Ela é responsável pela nossa noite mais tranquila de sono, tá? Então aquilo assim é um hormônio que ela é responsável pela nossa noite de sono. Então ele começa a mandar, como se fosse um relógio interno que a gente tem, que ele começa a falar para você, acabou a luz, agora é a hora do descanso. Né? Por isso que os bebês, se a gente for ver os bebezinhos, lá quando nascem, eles não têm esse controle de horário, dorme de dia, dorme de noite, porque essa parte ainda não está formada, né? E aí depois a gente vai crescendo, vai desenvolvendo ali já na infância, você começa a ter já esse sono regulado. Por causa disso, é um relógio mesmo, como se fosse um relógio que a gente tem, que ele nos avisa a hora que é hora de dormir. Aí no outro dia você vai acordar naquele horário, você vai começar o seu dia bem se você teve uma noite boa de descanso. Mas aí o que acontece? Muitas das vezes a gente fica em celular, a gente fica na televisão, né? E esses aparelhos eletrônicos, eles têm uma luz azul, e me parece até que nos aparelhos novos agora tem como mudar isso para luz laranja, amarelo. E essa luz azul, não que a gente olhe e veja a luz azul, tá? Mas essa luz azul, ela engana o cérebro e faz ele entender que como se fosse dia ainda. Então a gente fica ali forçando, a gente perde aquela produção da melatonina, que é responsável pela nossa regulação do sono, ter um sono mais tranquilo. A gente perde aquela produção e vai dormir 2, 3 horas da manhã, né? Às vezes com um filme agitado, com uma música agitada, com um jogo agitado, e aí você tem uma péssima noite de sono. Né, às vezes com sonhos, com delírios, não consegue dormir, ou então você dorme, mas aí você passa aquele reloginho seu, ele fica desregulado, porque é dia você tá dormindo, é noite você tá acordado, né? E aí o seu cérebro não consegue ter aquela rotina que eu falei lá no começo. E o cérebro, ele também trabalha através de rotina. Então precisamos melhorar o nosso sono, sim. A alimentação antes de dormir não ser muito pesada, não ter alimentos que são estimulantes, como café, Coca-Cola, massas, né? Então mudar essa rotina da alimentação também, até mesmo durante o dia, né? Praticar esportes também ajuda nessa produção desses neurotransmissores, tá? Praticar esporte, meditar,
ouvir músicas que vocês gostam, né? A música faz muito bem para essa produção desses neurônios. Então, são coisas naturais que vocês veem que vai afetar lá no nosso cérebro, a formação, a organização desse cérebro, e que afeta o nosso desenvolvimento físico, que está tudo ligado. Né? A falta da serotonina, ela é aquilo que traz pra gente, às vezes, um sentimento de depressão, tô deprimido, tá tudo errado, tá? E aí, a luz do sol, você tomar um sol de manhã, te ajuda nessa produção de serotonina. Tá? A maior parte dela é produzida no organismo, no intestino. E aí o que acontece? Você precisa de alimentos que vão ajudar nesse funcionamento bom do intestino, né? Então olha qual a importância do nosso sono, da nossa alimentação, tudo afeta o nosso organismo, afeta o nosso humor, né? Você tem uma boa noite de sono, você vê que você acorda totalmente diferente no outro dia, mais animado, mais disposto a ter um dia, né? Então, olha quanta coisa importante para a gente saber. Às vezes a gente não sabe por que a gente está passando por certas mudanças, né? E aí é por isso, porque a gente não está se cuidando fisicamente. O corpo é muito importante ser cuidado. E aí, lógico que se a gente está passando por alguma coisa muito complexa, um sentimento muito profundo de choro, de desespero, aí você tem que procurar, junto com seus familiares, aí, tanto os adultos como os adolescentes que nós estamos falando, tem que procurar um apoio especializado, não deixar isso guardado, não deixar isso piorar com o tempo, né? Vamos cuidar do nosso físico, é o momento de cuidar do nosso físico. A gente está falando de aprendizagem, né? Que tudo isso é importante para aprendizagem, mas principalmente o nosso emocional no momento, que estamos todo mundo abalado, né? Foi uma mudança muito repentina de rotina, então vamos nos cuidar. Ah, Mirlene, mas aqui sim, eu tenho vontade até de estudar, mas eu tenho vontade, mas eu não tenho a coragem, a força, eu começo e não termino. Então, assim, começa do pouquinho, dá os comandos poucos para o seu cérebro. Ah, eu quero ler um livro. Você não precisa ler um livro inteiro em uma semana, em um dia. Lê 2 linhas por dia, 3 linhas por dia, só isso, começa assim. Amanhã você já lê 5 linhas, depois no outro dia você já lê 2 parágrafos, no outro dia uma página, mas não pula etapa, tá? Não deixa de pegar o livro todo dia de manhã para ler um pouquinho. E assim você vai adquirindo aquela habilidade, adaptando o seu cérebro àquela rotina. Ah, eu queria caminhar, mas eu não consigo caminhar 1 hora, 2 horas. Não precisa, começa do pouco, tá? Porque se você começa ali no muito, você logo cansa, faz uma semana e desiste. Então, se você começa do pouquinho, caminha 10 minutos hoje, amanhã acorda, põe a roupa 20 minutos, quando vê você já tá aumentando o seu caminho, daqui a pouco você tá aí fazendo 1 hora por dia, um espaço bacana. Tá? E também tá cuidando do corpo, do físico, da mente, de tudo, do emocional, vai ficar mais disposto, certo? Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Outra coisa também pra gente acrescentar no nosso dia a dia, brincadeiras com as nossas mães, com os nossos pais, familiares, né? Se você brincava lá do jogo da verdade com seus amigos, de a dedanha com seus amigos, né? Então tentar trazer isso para dentro de casa. Às vezes você olha para sua mãe e fala, mas ela não conversa comigo, ela não olha para mim, mas será que você tenta se aproximar? Sua mãe tá na cozinha, você tenta se aproximar, ir lá e dividir com a sua mãe aquele momento, ajudá-la, dividir com ela aquele momento. Seu pai tá trabalhando lá no quintal ou saiu para trabalhar né, seja onde se ele trabalha em casa mesmo, na roça. Você se interessou em aproveitar esse momento que você está em casa, em ir lá e se aproximar deles? Nós, seres humanos, às vezes temos isso. Nós olhamos para a pessoa e julgamos o que seria, o que ela pensa, o que ela, né? Mas aí nós não tentamos nos aproximar com medo da pessoa, né? Às vezes não querer, isso é em todo momento, né? Então, parar de julgar, às vezes, o que a gente acha que a pessoa está pensando, né? E fazer a nossa parte, de nos aproximarmos, de conversar, de perguntar. Então, fazer brincadeira em casa, as mães se interessarem pelos grupos musicais dos filhos. O meu filho, ele gosta de certo desenho, e eu não concordo que ele assista aquele desenho por alguma influência, alguma coisa que não vai acrescentar na vida dele. O que eu faço? Eu não tiro simplesmente, você não vai assistir, acabou. Não. Eu sento lá com ele, eu assisto um vídeo, e no decorrer daquele desenho eu vou mostrando para ele, olha o que ele falou. Olha o que ele está fazendo. Você acha que isso é legal? Você acha que isso vai acrescentar alguma coisa na sua vida? E com isso eu convenço ele de que aquilo lá não é um bom desenho para ele ver. E assim tem que ser com os adolescentes. Conheça a banda deles. Fale para o seu filho por que você acha que aquilo não é legal.
o que aquilo pode trazer para ele, o que pode acrescentar de bom e o que não vai acrescentar, né? Pelo contrário, o que pode atrapalhar no desenvolvimento dele, tanto em sociedade como na família. Contar do passado, outras coisas fazer atividades diárias como crochê, tricô, fazer bolo, né? Fazer doces, doce de abóbora, doce de mamão, procurar ocupar a nossa mente com alguma coisa que está nos acrescentando, nos ensinando, né? Além da matéria da escola, trazer às vezes essa matéria para a rotina do dia, né? Se é de ciência, se é alguma coisa, de história, perguntar para a mãe se ela lembra de tal passagem na história, quando aconteceu isso, o que ela ouviu falar a respeito disso. Se ela ainda não ouviu falar, ensinar, sabia, mãe, que aconteceu isso? Foi assim, 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 pegar o livro, sentar, né? Então a mãe está aprendendo, vocês estão aprendendo, ou o pai, ou a avó, o cuidador, né? Depende aí da situação de cada um. Mas hoje os avós, os tios que estão em casa, eles têm muito a nos ensinar. Mas aí a gente não se aproxima, né? A gente tem vergonha, né? Mas vamos buscar fazer isso, se aproximar mais. Para os meninos aí aprender. Hoje em dia tem várias empresas que desfazem de pallets, né? Aprender a fazer um móvel de pallet, alguma coisa do tipo, móveis de cano de PVC, né? Eu tenho uma página no Face que chama Recriando Saberes, e se vocês entrarem lá, eu tenho procurado compartilhar bastante coisa para jovens, dando essas dicas e essas ideias para passar o tempo em casa, ocupar a mente, cuidar, né, da mente, do corpo, e automaticamente vocês estão cuidando da aprendizagem, não deixar acomodar, ok? Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo, mas eu fico muito feliz de quem pôde ficar até o final, tá? Eu quero agradecer a vocês, dizer que vocês não estão sozinhos, tanto as mães como os adolescentes, tá? Não se privem de procurar ajuda, não sintam vergonha de falar no momento que estiver apertado, estiver preocupado, não se privem, tá? O pessoal da Secretaria da Educação está aberto a recebê-los, as professoras estão aí fazendo o máximo para atendê-los, né? Anotem dúvidas, questione mesmo, explorem os professores. Eu estou aqui para o que precisar, meu telefone de contato tá com todos os professores, tá? E tá nos grupos aí de professores também, o que eu puder ajudar. Mas não se sintam sozinhos, se cuidem emocionalmente, fisicamente e não deixem de aprender, não deixem de estudar, porque vocês terão muito o que apresentar nessa volta que nós acreditamos que será breve, né? Se Deus quiser, e que vocês tenham o que apresentar, né? Então, ocupar a mente com afazeres, com coisas boas, lembrar o passado com a família, né? Aprender com o passado e ensinar para eles o que nós temos hoje de novo, por que é importante, por que pode ser legal. Permitir os jovens a se abrirem, a falarem, a dar opinião, né? E demonstrar, às vezes, por que aquela opinião dele não está certa. Como nós aprendemos no começo do vídeo, nós estamos em desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo que eles estão adquirindo autonomia, eles ainda não estão totalmente formados como uma cabeça adulta para resolver problemas. Preocupem-se com isso, jovens, ao tomar uma atitude. Será que realmente você pode agir dessa forma? Né? No que a sua mãe, seu familiar pode te ajudar? Um abraço, fiquem com Deus e obrigada. Nós estamos juntos.